a importância da amizade na nossa vida. Rafael andava pela praia, olhos fixos no horizonte. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto as ondas quebravam com um som familiar. Mas aquele dia, apesar da beleza ao redor, seu coração pulsava em descompasso. Com o talento que tinha, a música sempre foi seu refúgio. No entanto, mesmo cercado por colegas na escola, Rafael se sentia como um fantasma invisível, mergulhado em um oceano de solidão. As risadas e conversas que ecoavam pelos corredores pareciam pertencer ao mundo do qual ele não fazia parte. Mas tudo mudou quando um cartaz colorido surgiu na escola. Concurso musical anual. Venha mostrar seu talento. A esperança piscou em seu ser como uma estrela distante. Finalmente, uma oportunidade de ser visto. Ele se inscreveu, sonhando em fazer amigos, em compartilhar sua paixão. Mas os dias se passaram e a competição revelou-se um campo de batalha. Rivalidades surgiam como tempestade sobre a calmaria do seu coração. Olhares hostis nos ensaios e cochichos pelas costas tornaram-se rotina. Cada ensaio, cada nota tocada, parecia mais um divisor do que uma ponte. A solidão, que ele pensou que deixaria para trás, envolveu com ainda mais força. Enquanto isso, em casa, um machado inusitado mudou tudo. Um velho diário da sua avó, empoeirado e em muito péssimo estado. Ao abri-lo, Rafael foi puxado para outro tempo. Suas páginas estavam repletas de histórias de uma amizade que mudou a vida dela. Segredos revelados, promessas de nunca esquecer um ao outro. Mas havia algo mais, um mistério que o ligava à sua busca por conexão. Ele se sentiu inexplicavelmente ligado à sua avó, como se suas emoções dançassem na mesma melodia. À medida que se preparava para o dia do concurso, Rafael não conseguiu se livrar de uma sensação estranha, como se algo estivesse para acontecer. Então, uma notificação apareceu em seu telefone. Uma mensagem enigmática, apenas com um link e a frase: "A música da sua avó pode te guiar." O que isso significava? Seria um aviso, uma ajuda ou mais uma peça do quebra-cabeça que o isolava ainda mais. Com o coração acelerado e a mente confusa, Rafael se viu à beira de um abismo emocional e criativo. Ele precisava da música, mas ao mesmo tempo sentia que estava prestes a colidir com um mistério muito maior do que ele mesmo. Amizade, rivalidade, segredos de família, tudo desmoronava e se entrelaçava em sua mente. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos e relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que Rafael se preparava para o dia do concurso, sua mente estava dividida entre a expectativa e a inquietação.
A mensagem enigmática ainda ecoava. A música da sua avó pode te guiar. Ele não conseguia escapar desse pensamento. O que poderia significar? Havia tantas dúvidas pairando no ar e o peso da incerteza puxava sua alma para baixo. Na manhã do evento, a escola estava vibrante. Crianças correndo, risadas se misturando com a música que vinha do auditório. Ele se sentia como um barco à deriva, tentando encontrar o caminho no meio da tempestade. A ansiedade crescia em seu peito, o nó se apertando. Rafael respirava fundo, preparando-se para subir ao palco. Ao final da tarde, quando o sol começava a se esconder, o auditório estava cheio. Papéis amarelados sendo distribuídos, os olhos curiosos da plateia fixos nele. Rafael tomou um gole d'água, tentando acalmar o coração que pulsava descontroladamente. Mas... então um grito irrompeu pela sala. Alguém está machucado! O chamado foi tão inesperado que a música parou repentinamente, como um disco arranhado. Todos se viraram, confusos. Uma aluna do grupo de ensaio, Clara, estava caída no corredor, pálida, com uma expressão B no rosto. Um burburinho tomou conta do espaço. E o clima de camaradagem se transformou em um choque profundo. Rafael, nervoso, enxergou os professores correndo em direção a Clara. Pânico tomou conta da audiência. Mas algo no rosto de Clara fez seu coração gelar. Ele reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar que sua avó tinha quando ela estava com medo. O mesmo que brilhava inspirado pela música. Mas o que o deixou paralisado foi algo que ele nunca poderia ter imaginado. A ambulância chegou rapidamente. Profissionais de saúde cercaram a menina. Mas antes que ela fosse levada, Clara olhou diretamente para Rafael. Ajuda! A música é dela! Os olhos dela se tornaram um espelho de confusão e dor. E quando ela mencionou Bela, algo dentro de Rafael pareceu se quebrar. Dela? Ele sussurrou, mas não havia tempo para perguntas. Clara foi levada e os espectadores começaram a murmurar inquietos. Rafael se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que era isso? O que Clara tinha a ver com sua avó? Aquilo não era apenas uma coincidência. Havia algo mais profundo, às vezes enraizado nas memórias que não foram contadas. A apresentação teve que continuar. Rafael subiu ao palco, mas a música que estava tão viva em sua mente agora parecia distante, como uma brisa esfriando ao entardecer. Ele começou a tocar, mas suas emoções o dominavam. Cada nota era uma luta contra a confusão e o medo. Na plateia, ele podia sentir os olhares. Algumas pessoas sussurravam. Outras pareciam ansiosas. O que havia acontecido? O que Clara sabia? E, principalmente, por que a música da sua avó estava no meio de tudo isso? Ele arrebatou a melodia, mas seu coração estava longe. Cada acorde parecia uma busca por respostas, uma conexão entre passado e presente. O eco da dor e das revelações deixavam um rastro de incertezas em sua mente. Ele sentia que uma grande verdade estava se aproximando, algo que poderia mudar tudo. E assim, no clímax de sua apresentação, ele decidiu que precisava saber, não apenas pela música, mas por Clara, pela avó, por tudo o que estava envolvido. Assim que a apresentação terminou, ele respirou fundo, olhando para seus colegas, que ainda murmuravam. A competição já não parecia tão importante. Antes que pudesse processar exatamente o que estava acontecendo,
seu olhar encontrou o cartaz do concurso novamente. As palavras brilhavam. Venha mostrar seu talento. Mas ele sabia que estava prestes a descobrir um talento muito mais profundo. O talento de entender os laços invisíveis que o ligavam à sua família, à sua música e ao segredo que mudaria tudo. O que exatamente Clara queria dizer? E qual era a verdade que sua avó tinha guardado? A dança da amizade e do mistério se intensificava. E Rafael se viu à beira de uma revelação que poderia desmoronar tudo o que conhecia. Naquele segundo, depois que Rafael terminou a apresentação, o auditório estava em suspense. O murmúrio da multidão era um eco distante, quase abafado. Ele queria perguntar a Clara o que significava dela, mas não havia tempo. Uma nova urgência tomou conta dele. O paladar estava amargo. O rosto dos colegas já não expressava a rivalidade, mas preocupação. De repente, um barulho retumbante cortou o ar. Uma janela do auditório se estilhaçou, vidro brilhando como estrelas caídas. Assim que os olhos de todos se voltaram para a origem do som, um grupo de pessoas entrou correndo, suas roupas desordenadas, semblantes pálidos. Alguém chamou a polícia! Gritou uma mulher, sua voz estridente cortando a tensão. Um menino no fundo da sala se levantou, gritando que tinha visto algo, que algo estava acontecendo do lado de fora. A multidão, antes unida em torno da música, agora se dividiu entre curiosidade e medo. Rafael sentiu o coração acelerar. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Ele se movimentou em direção à saída, superando a pressão da multidão que se acumulava. Assim que chegou à porta, viu um grupo de paramédicos e policiais. As sirenes soavam e a cena carregava uma urgência agonizante. Agora, no meio da confusão, ele reconheceu Clara sendo envolvida em uma maca. Ainda em choque, seus olhos buscaram os dela. Ela parecia assustada e frágil. Algo não estava certo. Mas então, outra jovem apareceu do lado oposto, ofegante e, com lágrimas nos olhos, ela parecia familiar. Eu sou a irmã dela, a menina gritou, atraindo a atenção de todos. Ela estava desesperada, suas palavras escorregando entre soluços. Clara, ela não pode ir, não agora! Rafael sentiu seu peito apertar. Ele nunca a tinha conhecido, mas havia algo nela que o fazia se angustiar. Ele se lembrou do olhar de Clara, quando ela havia mencionado a música. Esse vínculo parecia mais profundo, como uma conexão familiar não revelada. Qual era a relação delas? A irmã de Clara olhou diretamente para Rafael, olhos implorando. Você sabe algo sobre a música? O que ela disse sobre a música? O grupo se aproximou, a atenção agora fixada nele. Ele sentiu todos os olhares, o peso das expectativas. Ele não sabia o que responder. Eu não sei, Rafael gaguejou. A verdade era que estava tão perdido quanto todo o resto. Diga que vai ajudar, por favor. A irmã estava praticamente em desespero. As palmas dela tremiam e seus olhos pareciam devorar cada palavra que saía de sua boca. A música dela pode salvar a vida dela. Salvando a vida? O que isso significava? A sala começou a girar. O pânico crescia enquanto Rafael tentava juntar as peças do quebra-cabeça que não fazia sentido. Ele olhou novamente para Clara, agora prestes a ser levada. As sirenes lá fora começaram a se calar, mas a tempestade dentro dele só aumentava. No meio da confusão, ele pensou na mensagem que recebeu, na música da avó.
Um desejo de entender atuava nele, como um fogo que não poderia ser ignorado. E se tudo estivesse interligado? O que Clara sabia? Havia mais do que amizade em jogo. Era algo que envolvia segredos de família, a conexão entre passado e presente. Naquele instante, Rafael sentiu uma força crescendo dentro dele, a música da avó. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse pensar em um plano, ele escutou uma frase que fez a pele dele arrepiar. Ela não é quem você pensa que é. Uma voz do fundo da sala. Ele girou a cabeça, procurando a origem, mas não havia ninguém em vista que pudesse ter dito isso. Enquanto a multidão murmurava, uma sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado o envolveu. O relógio parecia acelerar, e como se o universo conspirasse contra ele. Rafael sabia que estava no centro de algo que mudaria tudo. E a única pergunta que pairava na cabeça dele era se ele estava preparado para ouvir essa verdade que mudaria sua vida. O que mais ele ainda não sabia? Naquele segundo, depois que Rafael tinha terminado a apresentação, o auditório estava em suspense. O murmúrio da multidão era um eco distante, quase abafado. Sua mente estava anil, dividida entre a preocupação com Clara e um pressentimento intenso. E então, a voz que cortou a sala fez seu coração parar. Ela não é quem você pensa que é. Aquela frase reverberou como um trovão. O silêncio se instalou e todos voltaram seus olhares para uma mulher que havia surgido entre a multidão. Era uma desconhecida, com cabelos desgrenhados e um olhar que misturava dor e desespero. Quem é você? Perguntou Rafael, a voz tremendo. Ele sentiu os olhares dos colegas queimando em suas costas. Aquela frase desencadeava algo dentro dele. Uma sensação estranha que pulsava com intensidade. Eu sou a mãe de Clara. A mulher respirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo. E eu preciso que você me ajude. As palavras dela eram um grito por socorro. Rafael estava paralisado. O que estava acontecendo? Ele nunca tinha visto aquela mulher antes. Mas o que isso tem a ver com a música? O que Clara queria dizer? Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O ar estava pesado e a tensão era palpável. O público parecia incrédulo, murmurando sobre o que acabara de acontecer. Clara, ela é especial. A música que você toca, ela tem poderes. É a música da sua avó. A mulher começou a se explicar, mas não parecia se importar com os olhares. Ela não está aqui por acaso. Eu vim aqui para protegê-la. E você pode ajudar. Mas há algo que você não sabe. Algo que pode mudar tudo. Por favor, diga. Rafael implorou, sentindo seu coração acelerar. O que essa mulher queria dele? O que a ligação entre a avó e Clara significava? Sussurros se espalharam pelo auditório. O que ela quer dizer com isso? A mãe dela? Como assim? As vozes ecoavam confusas, mas Rafael não conseguia desviar o olhar daquela mulher. Ele precisava de respostas. Ela olhou nos olhos de Rafael com uma sinceridade que fez seu estômago revirar. A música é a chave. Clara foi escolhida. Ela não é apenas uma garota comum. Ela tem um legado e não sabe ainda. A sua avó. A mulher hesitou, como se as palavras posassem. Ela foi uma guardiã da música que conecta todos. Rafael sentiu um frio na espinha. Um legado?
Que tipo de legado? E como isso se relaciona com Clara? A ansiedade transbordava em cada palavra. Os outros começaram a se mexer, ansiosos, sem compreender o que estava acontecendo. É complicado. Clara carrega um dom, e se algo não for feito, ela pode estar em perigo. A mulher passou a mão pela cabeça, parecendo exausta. A música que você toca pode salvá-la. É uma canção que traz à tona os sentimentos mais profundos. E alguém está tentando impedir isso. A cada palavra, a confusão dentro de Rafael aumentava. Ele lembrava do diário da avó, das promessas de amizade e conexão. Sentia que tudo estava interligado. Mas agora, uma sombra ameaçadora pairava sobre eles. Quem está tentando impedir? Por que Clara está em perigo? Foi então que um estrondo sacudiu o auditório. A porta principal se abriu com violência e um grupo de pessoas entrou, agitados. Um deles carregava um objeto que reluzia na luz do lugar. A mulher olhou para Rafael com pânico. É eles! Eles estão aqui! A voz dela era um sussurro aterrorizado. Rafael sentiu o chão sob seus pés tremer. O que estava exatamente acontecendo? Quem eram eles? E o que tudo isso poderia significar para Clara? O momento estava prestes a se transformar em um pesadelo, e ele estava no meio de tudo. Enquanto a tumultuada situação se desenrolava, os olhos de todos estavam fixos em Rafael. A música ainda reverberava em seus ouvidos. Mas a verdade que ele buscava agora estava mais distante do que nunca. Ele precisava decidir. Ouvia o legado da avó e enfrentava o desconhecido ou deixava tudo para trás, correndo o risco de perder Clara para sempre. Uma dúvida profunda o consumia, enquanto a tensão crescia, um mistério que poderia desbravar segredos nunca imaginados. O que realmente estava em jogo? O tumulto no auditório crescia. Rafael encarou a mulher, sua mente agitada enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. A mãe de Clara estava falando sobre um legado, algo além do que Rafael jamais imaginou. O pânico dela era palpável, e ele sentiu seu próprio coração disparar, puxando-o para mais perto daquela verdade obscura. Legado? O que isso quer dizer? Ele questionou, sua voz um sussurro tenso. A sala parecia girar, as faces dos colegas se contorcendo em confusão. A atmosfera era elétrica, a sensação de perigo crescendo a cada segundo. Antes que pudesse obter mais respostas, um novo estrondo ecoou. Desta vez mais próximo. As portas do auditório se abriram com força, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, suas faces encobertas por capuzes. Ozzy, a voz do desespero, ecoou. Eles estão aqui! E então o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Uma das figuras encapuzadas avançou, segurando um objeto brilhante nas mãos. Era um pequeno instrumento, semelhante a um violino, mas com alguma aura sombria, como se em seu interior guardasse mais do que apenas notas musicais. Rafael nunca tinha visto nada igual. O coração dele afundou. O que era aquilo? Fiquem longe dela. A mãe de Clara gritou, seu corpo bloqueando a passagem entre os intrusos e a maca. Ela parecia determinada, mas Rafael viu o medo nos olhos dela. Ele fez um movimento involuntário à frente, como se quisesse se juntar à luta. Mas a realidade o mantinha preso ao lugar. Vocês não devem estar aqui. A voz da mulher tremia, mas era cheia de coragem.
O barulho das sirenes do lado de fora havia diminuído e só a tensão no ar prevalecia. Rafael observou a figura encapuzada levantar o instrumento. Era como se uma pressão estivesse crescendo. Um campo de força invisível preenchendo o espaço. Clara precisa da música. Outra voz gritou. E Rafael começou a conectar os pontos. O que a mãe dela queria dizer? Que música? O peso da revelação começou a pefar em sua mente. A música estava literalmente ligada à vida de Clara. E então, por um instante, tudo ficou em silêncio. De repente, a figura encapuzada começou a tocar. E uma melodia estranha, poderosa, tomou conta do ambiente. Uma harmonia quase hipnótica, ressoando pelos corredores. Rafael sentiu seu corpo tremer, como se as notas dançassem em sua espinha. Nunca ouvira algo assim. Era angustiante e ao mesmo tempo lindo. A sala parecia desmoronar ao seu redor. O pânico começou a se espalhar entre os alunos. Gritos e murmúrios, olhares de incredulidade. E enquanto a música se intensificava, Clara começou a se contorcer na maca. Seu rosto estava pálido, seus lábios se mexiam, mas nenhum som saía. Era como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Não, pare! Rafael gritou, seu instinto tomando conta. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas antes que pudesse alcançar algo, o som da música se tornou um grito coletivo. Uma onda de dor que parecia abalar as paredes do auditório. Todos sentiram. Era um impacto físico, como se a música estivesse levando uma parte deles. Naquele momento, a figura encapuzada parou. O silêncio retornou. Mas não um silêncio de alívio. Um silêncio de expectativa maligno. O capuz se caiu ligeiramente, revelando um rosto familiar. O rosto de um velho conhecido de Rafael. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio, revelando um olhar que ele jamais esperou ver ali. Surpreendido, não é mesmo? As palavras do homem foram como veneno, ressoando em cada canto. Rafael sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? O homem, antes só um rosto distante, agora era um eco de sua infância, de segredos enterrados. A música parou, mas o caos não. Todo o auditório parecia preso a uma corda bamba. E sem saber o que estava prestes a acontecer, Rafael olhou de volta para Clara, a única que ainda estava lutando. Ele percebeu então que tudo na história dele estava prestes a mudar. Eram segredos antigos, uma amizade traída e uma revelação fina como uma lâmina, prestes a cortar tudo o que conhecia. A única certeza que Rafael tinha era que o que quer que fosse que aquela música guardasse, ele precisava saber. A vida de Clara dependia disso. E agora ele estava mais enredado na história do que jamais imaginou. E em um instante, Rafael percebeu que a verdade pode ser mais devastadora do que a própria dor. O que mais ele ainda não sabia? O tumulto no auditório crescia. Rafael encarou a mulher, sua mente agitada enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. A mãe de Clara estava falando sobre um legado, algo além do que Rafael jamais imaginou. O pânico dela era palpável, e ele sentiu seu próprio coração disparar, puxando-o para mais perto daquela verdade obscura. Legado? O que isso quer dizer? Ele questionou, sua voz um sussurro tenso. A sala parecia girar,
as faces dos colegas se contorcendo em confusão. A atmosfera era elétrica, a sensação de perigo crescendo a cada segundo. Antes que pudesse obter mais respostas, um novo estrondo ecoou, desta vez mais próximo. As portas do auditório se abriram com força, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, suas faces encobertas por capuzes. O desespero tomou conta da sala. Eles estão... Aqui! Gritou a mãe de Clara, seu corpo bloqueando a passagem entre os intrusos e a maca. Ela parecia determinada, mas Rafael viu o medo nos olhos dela. Ele fez um movimento involuntário à frente, como se quisesse se juntar à luta. Mas a realidade o mantinha preso ao lugar. Vocês não devem estar aqui! A voz da mulher tremia, mas era cheia de coragem. O barulho das sirenes do lado de fora havia diminuído e só a tensão no ar prevalecia. Rafael observou a figura encapuzada levantar o objeto brilhante. Era um pequeno instrumento, semelhante a um violino, mas com alguma aura sombria, como se em seu interior guardasse mais do que apenas notas musicais. Rafael nunca tinha visto nada igual. O seu coração afundou. O que era aquilo? Fiquem longe dela! A mãe de Clara gritou. A música ainda reverberava em seus ouvidos, mas a verdade que ele buscava agora estava mais distante do que nunca. Ele precisava decidir. Ouvia o legado da avó e enfrentava o desconhecido? Ou deixava tudo para trás, correndo o risco de perder Clara para sempre? Então, a figura encapuzada começou a tocar, e uma melodia estranha, poderosa, tomou conta do ambiente. Uma harmonia quase hipnótica, ressoando pelos corredores. Rafael sentiu seu corpo tremer, como se as notas dançassem em sua espinha. Todos sentiram. A música estava invadindo não apenas o espaço, mas suas mentes e corações, como uma névoa que sufocava. Quando Clara começou a se contorcer na maca, seu rosto estava pálido. De repente, ela parou de se mover. Os olhos se arregalaram e a sala ficou em silêncio absoluto. Um silêncio pesado como o peso de algo mortal. Rafael sentiu um frio na espinha. Clara! Ele gritou. Mas não houve resposta. O pânico começou a crescer entre os presentes. O capuz da figura que tocava o instrumento se levantou ligeiramente, liberando uma fração do rosto familiar. O coração de Rafael pulou. A expressão se revelou como um espectro do passado. Era o pai dele, o homem que acreditava ter deixado sua vida. Surpreendido, não é mesmo? As palavras do homem foram como veneno, ressoando em cada canto. Rafael sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? Envolto em um manto de mistério, o pai dele agora fazia parte do pesadelo. Você não entende. Eu não deixei Clara ir. Você não pode interferir. A mãe de Clara estava em desespero. E a tensão crescia a cada palavra. O que você fez? Ela é especial, e agora eu vou levá-la de volta. O olhar do pai de Rafael era como uma tempestade. Cada palavra cortava mais fundo, revelando um segredo que ele nunca soubera. Rafael estava tremendo, seu mundo virando do avesso. A mãe de Clara olhou para ele com olhos suplicantes, a urgência quase palpável. Ela não pode ir! A música! A música é a última ligação que temos. As palavras dela eram um grito por socorro. Rafael percebeu que tudo havia mudado. O que ele pensava saber sobre sua vida e sua avó estava prestes a desmoronar. Os laços de amizade, os segredos da família, tudo interligado
A verdade girava como um furacão, deixando apenas caos em seu rastro. No final, isso é tudo sobre escolha. O pai de Rafael sussurrou, um mistério cruel em seus olhos. Ele levantou o instrumento, pronto para tocar novamente. E com aquele movimento, a sala pareceu congelar, enquanto todos aguardavam o impacto da música que mudaria tudo. O que seria dessa vez? O que mais estava em jogo? A única certeza era que a tempestade estava apenas começando. Uma reviravolta fatal no fim do conto. E agora, mais do que nunca, os segredos ocultos na música exigiriam ser revelados. O silêncio no auditório pesava, mas não era apenas a tensão que o tornava insuportável. Rafael olhou para o pai, sua mente uma tempestade. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu falar. A figura do homem diante dele era angustiante, um fantasma dos seus medos. O semblante sombrio e o jeito como levantava o instrumento. Envolto na música que parecia hipnotizar a todos, deixava o ar denso e pesado. Estamos conectados, Rafael. A música é o que nos une. E é isso que Clara precisa, disse o pai, a voz firme, mas com um tremor que o entregava. A mãe de Clara continuava a olhar para ele, uma expressão de desespero e esperança misturadas. Rafael se sentiu dividido em 1000 pedaços. Ele queria ajudar Clara, mas a presença desse homem, que fora um estranho por tanto tempo, o fez sentir uma raiva ardente. E você acha que o que está fazendo é certo? Sabe o que essa música pode fazer? Ele se viu gritando: "Você está queimando a vida dela!" E então, no momento em que as palavras saíram de sua boca, algo na sala mudou. Um vento súbito se levantou, cruzando o auditório como um grito. As luzes piscavam e as janelas tremiam. A figura encapuzada começou a tocar enquanto um brilho ameaçador brotava do instrumento. Então, em um movimento brusco, a mulher se lançou para a frente, tentando alcançar Clara. Eu sinto, vocês não entendem o que estão fazendo. Esta música, ela não é só notas. É o que mantém Clara viva! A mãe de Clara gritou, enquanto a luz parecia absorver a essência da sala. A melodia se intensificou. E claro que havia um poder grotesco na música, como se a própria sala estivesse se contorcendo. Subitamente, uma explosão de luz estourou no auditório. Rafael foi jogado para trás, sentindo um impacto pesado em seu corpo. Ele se levantou atordoado, mas o que viu o deixou paralisado. O pai, agora, não era mais uma figura familiar. Seu rosto se distorceu, as feições mudando como se estivesse se transformando em algo indescritível. Em questão de segundos, ele era uma sombra, um vulto. Rafael gritou, mas a voz agora ressoava de uma maneira que não era humana. Rafael sentiu seu coração parar. O que aconteceu com você? O medo o dominou, e o auditório, antes cheio de curiosidade, agora estava repleto de pânico. A mãe de Clara, antes tão forte, agora parecia pequena e comprimida diante daquela representação. "Você não é meu pai!" Rafael gritou, a raiva e o desespero pulsando em suas veias. Então, o pai, ou o que restava dele, gesticulou, e a música se tornou um rugido, algo que atravessou a barreira do tempo e do espaço. Clara, ainda na maca, mas agora com um brilho mágico nos olhos, começou a murmurar: "Rafael, ajude-me! A música não é o que parece!"
O tempo parecia estagnar. O olhar de Clara se fixou em Rafael e algo nele começou a entender. O que você quer dizer? A voz dela era um sussurro, mas ressoava com a urgência de uma sinfonia. E então, em um ato de desespero, o homem sombrio bateu o pé no chão e a sala se quebrou. As paredes, as memórias, a música. Uma onda vibrante explodiu e o caos tomou conta. Rafael se viu em um lugar diferente, onde os rostos de pessoas que ele conhecia se misturavam. A outros desconhecidos. Estava cercado de sombras e as vozes ecoavam. A escolha, a amizade, o legado. Uma sensação de perda o invadiu. Tudo o que ele pensou que sabia estava se desmoronando. Rafael, o grito cortante de Clara cortou pela confusão. Ele virou-se, mas ela não estava mais na maca e, ao invés disso, flutuava. A única maneira de me salvar é libertar a verdade. E nesse instante, ele percebeu. Tudo estava interligado. Era mais profundo do que a amizade. Era sobre escolhas, o que de fato faz parte deles. Que verdade! Ele gritou, enquanto o chão tremeu sob seus pés. Descubra antes que seja tarde demais. E com isso, o caos girou, como se o mundo estivesse prestes a se transformar. Rafael não sabia o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. Ele tinha que encontrar essa verdade antes que tudo se desfizesse para sempre. O que Clara realmente significava? E o que aquele homem, que agora era mais uma sombra, queria? A única certeza era que a jornada dele estava apenas começando. Rafael sempre se sentiu perdido. Mas naquele instante, em meio ao caos, tudo parecia ainda mais confuso. O rosto do pai transformado em uma sombra sombria o cercava e seu coração pulsava descontroladamente. Você não pode fazer isso! Gritou, a voz tremendo. Clara precisa de você! A sala estava tomada por uma energia estranha e as paredes pareciam se apertar ao redor deles. Tudo o que ele pensava saber estava se desmoronando em segundos. Por um momento, ele se lembrou da música da avó. No entanto, antes que ele pudesse mergulhar nesse pensamento, uma dor cortante atravessou seu peito. Não era apenas medo, mas uma sensação de traição. Por que você está aqui? Ele questionou, sua voz saindo como um sussurro. O que você fez? O pai tentou falar, mas a música começou a soar novamente, ressoando com uma intensidade insuportável. Cada nota parecia penetrar em sua pele, contorcendo seus sentidos. Rafael viu Clara flutuar. A luz em seus olhos crescia, mas ao mesmo tempo, a expressão dela mudava. Havia uma determinação em seu olhar que fez um frio dançar no estômago de Rafael. Rafael, ajuda-me! A música não é o que parece. Não era só a urgência de salvar Clara que o consumia, mas a necessidade de entender aquela realidade distorcida. Ele viu a irmã de Clara na plateia, o desespero estampado no rosto dela. Por favor, você tente parar! Ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E naquele momento, a figura encapuzada com o violino fez um movimento brusco e a música que tocava ganhou vida. As notas começaram a emanar. Mas em vez de serem suaves, eram como facadas. Com um súbito clarão, o pai de Rafael começou a se desvanecer, como se a própria luz o estivesse consumindo. Não! O que você está fazendo? Rafael! Gritou, mas foi como se sua voz se perdesse no grito da música.
A sala estava cheia de gritos e pânico, mas Rafael nada ouvia. Sua atenção se concentrava no pai, que começou a se dissolver em sombras. Eu sou! Eu sou! A voz do homem ecoou como um lamento agonizante, e em um último instante ele olhou diretamente para Rafael. Eu sou você! Foi como um golpe no estômago. Rafael parou, confuso. O que ele queria dizer? O que isso significava? Antes que pudesse processar as palavras ou o significado por trás delas, uma onda de energia varreu o auditório. Tudo tremeu sob seus pés, e a única certeza que restou na mente de Rafael era que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. As luzes começaram a piscar, e a sala, antes cheia de vida, agora se tornava uma sombra de desespero. Clara começou a levitar, os olhos fechados, como se ela estivesse lutando contra forças invisíveis. Rafael, você tem que me ajudar! Ela gritou, mas suas palavras se misturavam com os gritos. Murmúrios se espalharam pela multidão. O que está acontecendo? Precisamos sair daqui! Desesperado, Rafael estendeu a mão em direção a Clara. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma fissura se abriu no céu, como se o próprio universo estivesse se rasgando. E de dentro daquele buraco, uma figura apareceu. Uma mulher com uma aura poderosa. Seu olhar era uma tempestade. Você precisa entender, Rafael, disse ela, a voz ecoando na sala. Não é apenas a música, é o destino de tudo que você conhece. Rafael estava em choque. Todos os segredos, todas as alianças e amizades pareciam se desmoronar diante dele. A verdade era mais do que ele podia suportar. E enquanto a figura pairava acima, Clara e o pai dele flutuavam, congelados no tempo. Os laços entre eles eram mais profundos e mais complexos do que ele jamais imaginou. Então, como um estalo, a mulher apontou para ele e o som da música cresceu novamente, ensurdecedor. As sombras dançavam e Rafael sentiu cada pedaço dele se despedaçar. Cada vínculo que ele pensava ser real se desfazendo como poeira. Você deve escolher, Rafael. O que você sabe pode muito bem ser a própria mentira. Uma onda de calor percorreu seu corpo e pela primeira vez, Rafael entendeu a verdade sobre sua família, sobre a música e sobre Clara estava prestes a se revelar. Mas o que isso significava para ele? E se toda a sua vida, cada amizade, cada escolha feita, fosse parte de um plano que ele não compreendia? Com o coração acelerado e a respiração embargada, ele se viu à beira de um abismo emocional. E a única pergunta que restava era: ele estava preparado para descobrir o que realmente estava em jogo? Rafael sempre se sentiu perdido. Mas naquele instante, em meio ao caos, tudo parecia ainda mais confuso. O rosto do pai, transformado em uma sombra sombria, o cercava e seu coração pulsava descontroladamente. Você não pode fazer isso! Gritou, a voz tremendo. Clara precisa de você! A sala estava tomada por uma energia estranha. E as paredes pareciam se apertar ao redor deles. Tudo que ele pensava saber estava se desmoronando em segundos. Por um momento, ele se lembrou da música da avó. No entanto, antes que ele pudesse mergulhar nesse pensamento, uma dor cortante atravessou seu peito. Não era apenas medo, mas uma sensação de traição.
Por que você está aqui? Ele questionou, sua voz um sussurro. O que você fez? O pai tentou falar, mas a música começou a soar novamente, ressoando com uma intensidade insuportável. Cada nota parecia penetrar em sua pele, contorcendo seus sentidos. Rafael viu Clara flutuar. A luz em seus olhos crescia, mas ao mesmo tempo a expressão dela mudava. Havia uma determinação em seu olhar que fez um frio dançar no estômago de Rafael. Rafael, ajuda-me. A música não é o que parece. Não era só a urgência de salvar Clara que o consumia, mas a necessidade de entender aquela realidade distorcida. Ele viu a irmã de Clara na plateia, o desespero estampado no rosto dela. Por favor, você tem que parar! Ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E naquele momento, a figura encapuzada com o violino fez um movimento brusco. E a música que tocava ganhou vida. As notas começaram a emanar, mas em vez de suaves, eram como facadas. Com um súbito clarão, o pai de Rafael começou a se desvanecer, como se a própria luz o estivesse consumindo. Não! O que você está fazendo? Rafael gritou. Mas foi como se sua voz se perdesse no grito da música. A sala estava cheia de gritos e pânico, mas Rafael nada ouvia. Sua atenção se concentrava no pai, que começou a se dissolver em sombras. Eu sou a voz do homem. Ecoou como um lamento agonizante. E em um último instante, ele olhou diretamente para Rafael. Eu sou você. Foi como um golpe no estômago. Rafael parou, confuso. O que ele queria dizer? O que isso significava? Antes que pudesse processar as palavras ou o significado por trás delas, uma onda de energia varreu o auditório. Tudo tremeu sob seus pés, e a única certeza que restou na mente de Rafael era que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Não! Gritou Clara, e Rafael sentiu seu coração despedaçar. Uma força desconhecida parecia puxar o pai para o abismo. É isso que ele quer. Você precisa quebrar o laço. E agora? Naquele momento de desespero, tudo se iluminou ao redor. O auditório se transformou em um redemoinho de luz e sombras. Rafael viu os rostos da sua avó, da mãe e até de figuras do passado que sempre pensou não ter relevância. A sensação era de que cada um falava ao mesmo tempo, gritando, chamando, e com isso a figura encapuzada começou a tocar com mais força, as notas ressoando como um grito primal. E então, do nada, um estrondo ecoou, e as paredes começaram a se fragmentar. No meio da confusão, Rafael percebeu uma coisa inesperada. Clara estava perdida na música, os olhos fechados, um sorriso estranho no rosto. A impressão que teve era de que ela não estava em perigo. Estava se libertando. Clara! Ele gritou, mas sua voz se perdia em meio ao caos. Então algo aconteceu. A sala foi envolvida por uma onda de luz e as figuras encapuzadas começaram a se revelar como pessoas que ele conhecia. Eram antigos amigos, conhecidos da escola e até mesmo pessoas de sua infância. Agora, todos estavam ali, observando, esperando, mas o choque não parou por aí. Enquanto as formas se definiram, uma mulher famosa entre eles deu um passo à frente. Era uma professora que ele respeitava, cuja voz sempre soava como música. Você não entende, Rafael. O que aconteceu a ti, tudo isso,
Os laços. Com a revelação dela, o mundo de Rafael parecia desmoronar. A música, a conexão com a avó, era um legado que foi escondido por mentiras. Você não é só Rafael, você é parte de tudo isso. O que faz parte de Clara também corre em suas veias. Os olhares de todos se fixaram nele. O que isso significava? Estava tudo conectado. E ele nunca soubera. E enquanto o redemoinho continuava girando, Rafael sentiu que seus pés não estavam mais no chão. Estava flutuando em um abismo de possibilidades. Você precisa decidir o que quer, a professora avisou, enquanto as vozes aumentavam. Ela estava certa. O que ele poderia querer? E se a verdade fosse mais assustadora do que a mentira? E neste ponto de virada aterrorizante, uma pergunta ecoava no fundo da mente de Rafael. O que ele realmente estava disposto a fazer para salvar Clara? Os laços de amizade e os segredos estavam prestes a ser ressignificados. E o que ele descobrira mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Rafael sentiu que todo o prédio balançava. O tempo parecia parar. Ele observava seu pai, uma sombra do que um dia fora, moldando-se em uma figura grotesca diante dele. A música, antes doce, agora era uma tempestade horrenda, ecoando as dores de um passado repleto de segredos. As vozes ecoavam na cabeça de Rafael, mas, entre elas, Clara se destacava. Rafael, o legado não é só meu, é nosso! Seu olhar estava focado, a determinação brilhando como uma chama em meio à escuridão. Percebeu que o destino deles estava entrelaçado de formas que ele nunca imaginara. E, enquanto seu pai se perdia naquela música, a verdade começou a surgir como uma luz na neblina. Liberta a verdade, Rafael! A música é uma ponte! Uma conexão! Clara gritou, enquanto a luz em seus olhos crescia. Com cada nota, ela parecia dançar entre os mundos, entre o conhecido e o desconhecido. E naquele momento, algo despertou nele, uma força interna que pulsava junto à sua ligação com a avó, com a música. Ele se virou para o pai, que estava perdendo sua forma. Envolto em sombras, mas por um segundo, a essência de quem ele realmente era lampejou através de sua máscara. Você é parte de mim, Rafael pronunciou, cada palavra ecoando. Com verdade. Mas isso não significa que eu vou permitir que você destrua Clara. O ambiente tremeu novamente. Ele tomou uma respiração profunda, fechando os olhos. Se a música era a ponte, então ele também tinha sua própria melodia. Ele a sentia nas veias, nas memórias que sua avó lhe deixara. Ele podia ver as notas dançando em sua mente, formando um caminho. Deixe a música fluir. Foi como um mantra em sua mente. Ele se concentrou. Seus dedos começaram a dançar sobre o ar, criando uma melodia que acessava suas emoções mais profundas. Ele não estava apenas tocando, estava criando uma conexão liberadora, uma fugaz luz que quebrou a tensão. Enquanto a música dele crescia, as sombras ao redor mudavam. Rafael sentiu Clara flutuar através da vibração, e seu pai também começava a brilhar. Com cada nota tocada, um pedaço da verdade se revelava. O que antes parecia ser um legado de dor, agora se transformava em um vínculo de amor e amizade. Você não precisa ser isso! Rafael gritou para seu pai. Você pode voltar! Nós somos mais que isso! E naquele instante, a sombra que era seu pai começou a se desfazer, como uma tempestade dissipando ao sol. O amor,
A amizade, a música, tudo se entrelaçando. Rafael sentiu um calor em seu peito e atrás dele, Clara começou a despertar. Seus olhos se abriram e a luz que emanava dela era pura. Você conseguiu! Nós conseguimos! Ela disse com um sorriso, seu rosto brilhando com a felicidade de quem lutou e venceu. O auditório ainda balançava, o público estava maravilhado. Mas Rafael e Clara se foram, absorvidos pela intensidade daquele momento, abraçados pelo que realmente eram. O mundo havia mudado. Enquanto as sombras se dissipavam, ele soube que a verdade não estava apenas em ouvir música, mas em como ela os unia. E então, tudo estava calmo. O passado ainda existia, mas o que decidiria seu futuro eram as escolhas feitas a partir daquele dia. Rafael, Clara disse com um sorriso suave. Temos muito que descobrir. Sim, temos, ele respondeu, sabendo que as respostas ainda estavam por vir. Mas agora ele estava pronto para enfrentá-las. E uma nova melodia começou a tocar em sua mente. Um eco do futuro. Agora, para você que chegou até aqui, não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Estou fazendo um desafio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Vamos lá! Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.